Dia 19 de dezembro de 2017. Essa data entrará para a história do Ciprotaf, Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso. Isso porque toda a diretoria e convidados participaram de cerimônia especial de apresentação do Planejamento Estratégico do Ciprotaf para os anos de 2017 a 2020. O Ciprotaf inova ao fazer a apresentação e elaboração do seu planejamento estratégico. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Ciprotaf, Leovaldo Antônio Duarte. Presidente, essa é uma iniciativa que vai retornar para a sociedade um trabalho de mais qualidade com relação, aos servidores, os ATS. Bom dia. Realmente, depois dessa nossa reeleição, a primeira providência que nós tomamos foi reunir a diretoria e fazer o nosso planejamento estratégico, algo inédito no sindicalismo mato-grossense. E por que isso? Para que nós possamos direcionar os nossos atos, as nossas atitudes em relação ao nosso trabalho, à nossa carreira e também trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade que o fisco não é mero cobrador de imposto. O fisco também é indutor de políticas sociais, de política fiscal e de justiça fiscal. Então, por isso, essa iniciativa de construirmos um planejamento estratégico para esse triênio de 2010, 2017 e 2020, para que as nossas diretrizes sejam cumpridas e a gente alcance as metas estabelecidas. Com isso, o que o Ciprotaf espera daqui 3 anos, pela conclusão e execução desse planejamento estratégico? Qual que é o objetivo do Ciprotaf com relação a isso? Veja bem, quando você assume um sindicato ou qualquer outro órgão, alguma empresa, você tem que definir diretrizes, E ao longo desses anos o sindicato vem trabalhando de modo com políticas muito instantâneas, com situações que vão acontecendo. Com o nosso planejamento estratégico, não. Nós estamos direcionando as nossas ações, buscando alcançar aqueles objetivos que de um sindicato atuante, de um sindicato que tenha representatividade no estado de Mato Grosso e um sindicato que tenha representatividade nacional. Então, por isso o nosso planejamento estratégico. E com isso, melhorando cada vez mais a nossa carreira, as nossas ações dentro do fisco, para que isso retorne aos nossos estados, às nossas ações, mais arrecadação, mais recursos para que o governo possa fazer as suas políticas públicas. O objetivo do Ciprotaf com o planejamento estratégico é identificar e priorizar a alocação de recursos, descrevendo as condições dos cenários externos e a melhor forma de atuação, com o objetivo de alcançar o sucesso do Ciprotaf junto ao sindicalizado e à sociedade. O planejamento estratégico é uma importante ferramenta de gestão, é um instrumento que vai dar as diretrizes estratégicas para o sindicato para a nossa gestão de 2017 até 2020, e isso tem uma importância fundamental, não só para a categoria dos agentes de tributos estaduais, mas para a sociedade também. Uma vez que dentro do nosso planejamento estratégico nós temos como visão também, além do fortalecimento da categoria, do desempenho, da otimização do desempenho do nosso trabalho, nós temos a preocupação também com a sociedade. Temos uma visão de ser indutores da justiça fiscal. E isso é um papel importantíssimo da nossa categoria, ao ponto que combatemos a corrupção, que é tão grande hoje no estado. Nós vemos notícias de corrupção espalhadas em todo o país. Aqui no estado nós também temos a corrupção dentro da sonegação fiscal, que são importantes recursos que vazam pelo ralo da sonegação, da corrupção. E a nossa categoria dos agentes de tributos estaduais tem um papel muito importante de combater essa sonegação, e dessa forma nós vamos induzir a justiça fiscal. Nós tivemos a sabedoria de realizar esse trabalho de planejamento estratégico para dar um direcionamento do nosso trabalho no sindicato e também da nossa carreira na Secretaria de Fazenda, Nós já participamos na Secretaria
na organização, lá no planejamento estratégico da Secretaria de Fazenda. E esse planejamento ele dá um norte na instituição. E é isso que nós queremos, é fortalecer o nosso sindicato em busca de novas ferramentas, de novas ações no Ciprotaf. Sentimos felizes em estar nesse momento aqui, lançando esse grande projeto de planejamento estratégico aqui, porque é inovador na história do sindicalismo. Se fala muito sobre a profissionalização da administração pública, né? Ou seja, né, a gente poder agregar valor para a sociedade oferecendo serviços de qualidade. Para isso a gente precisa trabalhar de modo focado, né? Como utilizar melhor os recursos públicos para atender a necessidade do cidadão. Como utilizar melhor passa por a gente definir bem objetivos da administração pública, metas, identificar através de pesquisa, meios de interação com a sociedade, as necessidades dos mesmos, para que a administração pública possa cumprir seu papel. Nesse sentido, né, quem cumpre o papel de relação com o cidadão dentro da administração pública é o servidor público, né? E quem zela pelo interesse do servidor público? O sindicato. Tá? Então, nesse sentido, o sindicato não pode ficar aquém, né, dessa realidade de se tornar uma entidade profissionalizada, né? Se cobra muito da administração, então o sindicato também, né, tem que trabalhar focado, mesmo porque, né, se compõe a estrutura do sindicato servidores públicos, ou seja, quem mantém esses servidores públicos trabalhando em prol dos servidores é a própria sociedade que recolhe os impostos, então nada mais justo que trabalhemos para poder utilizar bem os recursos do sindicato em prol, né, dos servidores, para atender os anseios dos servidores, que atendendo os anseios dos servidores, isso reflete diretamente, né, na sociedade que passa a ter um serviço público melhor prestado. A iniciativa do Ciprotaf foi elogiada por vários membros da diretoria. É fundamental, isso é uma peça de relevante importância, porque a gente vai ter um marco de orientação para a gente seguir os caminhos corretos para a gente seguir daqui para frente. É algo inédito, como você falou, a gente nunca teve esse procedimento no Ciprotaf, e eu fui um dos grandes defensores para que acontecesse essa ideia, que isso se realizasse. A gente trabalhou bastante nesse projeto. Eu acho que isso é ao marco da inovação e da modernização do Ciprotaf. O Ciprotaf agora trabalha pela primeira vez com montagem a elaboração do planejamento estratégico, e que a gente tem certeza que será um sucesso em razão até dos seus associados, dos seus filiados, dos seus colaboradores. Então a visão do Ciprotaf de agora em diante, não que o passado tivesse sido ruim, não, de agora em diante a visão é essa: melhorar cada vez mais, ser um sindicato de excelência, de eficiência, com os seus associados, com a comunidade, com o contribuinte, com o órgão maior, que é o Estado de Mato Grosso, e com os seus colaboradores. O planejamento estratégico hoje é uma ferramenta de gestão essencial, né, para que se consiga atingir objetivos e metas que são estabelecidas. Evidentemente que o nosso planejamento estratégico visa isso, né, para que a gente possa ter mais uma ferramenta, tanto para a diretoria como para os nossos sindicalizados acompanharem, na verdade, as atividades do nosso sindicato. O planejamento estratégico é a melhor atitude para um trabalho sindical de excelência. É um processo gerencial de grande importância dentro das empresas que buscam a excelência na gestão. Uma das grandes importâncias que nós podemos observar com o planejamento estratégico, primeiramente, é a organização se conhecer. Para isso, um primeiro desenho que é feito, que é a identidade organizacional da empresa. Então, através da identidade organizacional, nós conhecemos qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores da nossa organização, para que nós estamos aqui. Na verdade, qual é o objetivo que nós queremos ao longo do tempo para o Ciprotaf, para o sindicato. E também, é óbvio, isso numa visão já observando a necessidade dos clientes, que são os nossos sindicalizados, que são o nosso público interno, enfim, todos aqueles que têm algum tipo de envolvimento com o Ciprotaf. Então, o plano estratégico, na verdade, ele é um direcionador. Para que ele serve? Ele serve para que você tenha um norte, para que quando você observe dentro do teu mapa estratégico, inclusive eu estou olhando para ele, ele está impresso e vai ficar impresso em várias fontes do Ciprotaf, não é?
Esse mapa estratégico, ele dá uma visão, um norte, um caminho para que o Ciprotaf possa seguir. Esse planejamento é um planejamento que foi desenhado para o ano de 2017 a 2020, ok? Ele não para por aí, com certeza, é óbvio que chega um determinado ponto que ele não é estático, ele é dinâmico, e aí a gente passa por revisões e em todos os anos a gente vai trabalhando para a conclusão dele. Quando nós idealizamos o planejamento estratégico, nós não pensamos somente nessa gestão que vai até o dia 6 de julho de 2020, mas pensamos justamente nas gestões futuras, em se começar um processo de criação de uma cultura de planejamento. Por quê? Nós sabemos também que o sindicato hoje não é, inclusive foi dito aí nas falas, não é só voltado para dentro de si, mas sim para a sociedade, pois todo sindicalizado é um ser da sociedade, é um integrante do meio onde ele vive. E o Ciprotaf deu o pontapé inicial para esse processo de um planejamento. Não é um fim da caminhada, não, é o início dessa caminhada, onde nós sabemos que, como eu disse anteriormente, as rosas elas não exalam somente, elas têm um espinho. Nós teremos alguns espinhos pela frente, mas esse espinho nós, com planejamento, com persistência, com comprometimento, com posicionamento e ousadia, nós saberemos transpô-los e criar essa cultura de um planejamento no Ciprotaf. Pois a nossa visão é ser o melhor sindicato do fisco a nível de Brasil e, por consequência, em Mato Grosso. O evento contou com a presença do presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara. Ele elogiou a iniciativa do Ciprotaf e diz ser a primeira vez que participa de um evento de apresentação de planejamento estratégico de sindicato. Eu estou encantado, viu? Como presidente da FENAFISCO, e é sério, é a primeira vez que eu participo de uma atividade dessa natureza num sindicato filiado à federação. Fiquei encantado com o trabalho, com a coragem, com a ousadia do Ciprotaf, de num momento, neste ano de 2017, tão difícil, de tantos ataques, tantas ameaças, o Ciprotaf conseguiu, apesar disso, levantar a cabeça, olhar para cima e projetar o futuro. Eu fiquei assim absolutamente encantado, quero parabenizar o Ciprotaf pela atividade, eu acredito muito no planejamento. E ver um sindicato como o nosso enxergando isso e apostando nesse caminho é animador para a gente. Enfim, está de parabéns o Ciprotaf, a sua diretoria, o presidente Leovaldo, né, que lidera essa equipe aqui valorosa, o Cesarino, o Zé Pedro, que é companheiro nosso da diretoria da FENAFISCO, enfim, todos de parabéns. Eu acho que a categoria aqui representada pelo Ciprotaf pode se orgulhar de ter um sindicato assim que está enxergando o futuro, olhando para frente e projetando o seu caminho. O Ciprotaf também fez a entrega do planejamento estratégico na íntegra para a ATS, que são gestores na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. O presidente do Ciprotaf informou em sua fala de encerramento que será feita a apresentação do planejamento estratégico em todos os seus polos regionais do sindicato.